gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer um convite pra você. Eu vim te convidar pra assistir o vídeo da tia Cíntia. Vai ser bem legal, então assiste. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu joinha, apertar no sininho das notificações pra vocês não perderem os novos vídeos. Tchau, assistam e espero que vocês gostem. A paz do Senhor Jesus! Tudo bem com vocês? Aqui é a tia Cíntia e hoje nós estamos juntos para estudarmos mais uma lição bíblica, mais uma história de fé e coragem. E hoje vamos falar sobre Moisés, um grande libertador. É sobre Moisés que vamos falar hoje. Deus usou Moisés para libertar o povo de Israel lá do Egito. A família de José foi morar lá no Egito e dos 12 filhos de Jacó, que também é conhecido como Israel, deu origem às 12 tribos de Israel. E o povo de Israel lá no Egito, eles foram crescendo muito, assim como Deus prometeu para Abraão, Isaac, Jacó. Ali a descendência deles foi aumentando de uma forma que Faraó, que não era o mesmo Faraó que conheceu José, é o Faraó que veio bem depois, ele não conhecia José e ele não era temente a Deus. Faraó, ele não estava gostando que o povo de Israel estava crescendo, que o povo hebreu estava cada vez mais forte. E ele queria um jeito de acabar com o povo de Israel. Ele não queria mais que multiplicasse como estava sendo daquele jeito. E ele também escravizava o povo de Israel, maltratava o povo de Israel, fez deles escravos. E eles tinham que fazer serviços pesados, eram maltratados. E assim, Faraó queria mesmo dominar e acabar com eles. E Faraó teve uma ideia de que quando as crianças hebreias nascessem, era para as parteiras matarem os bebês, os meninos. E olha só, tinham duas parteiras, a Cifrá e a Puá, que elas eram tementes a Deus. E elas não fizeram o que Faraó mandou, porque elas temiam a Deus. E Deus abençoou grandemente a vida delas por causa disso. E tem uma família que estava lá vivendo essa situação. Nós vamos ler aqui em Êxodo capítulo 2, versículos 1 e 2, que fala bem assim: E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Esse varão que está falando aqui na Bíblia, esse varão é o Anrão e a mulher é a Joquebede e esta filha é a Miriam. E esse bebê, nós vamos ver o nome dele mais na frente, que vocês já devem saber o nome do bebê. Se você sabe, parabéns! Então, ela guardou, esse bebê durante 3 meses. E não tinha mais como ela esconder esse bebê. E o rei, o faraó, ele tinha mandado também que quando as crianças nascessem, era para eles serem jogados no rio Nilo, era para matar as crianças ali. E ela teve uma ideia. Ela preparou uma cestinha direitinho, cobriu, revestiu e ela colocou lá no rio Nilo aquele cestinho com o seu bebê. E a princesa estava tomando banho junto com as suas criadas e ela viu aquele bebê e ela teve compaixão daquele bebê, ela gostou muito dele e ela resolveu adotar aquele bebê. E Miriam, que estava acompanhando tudo, ela logo se ofereceu para arranjar alguém para cuidar daquele bebê para a princesa. E a princesa aceitou. E olha quem que Miriam chamou? A Joquebede, a mamãe dele. E
Joquebede cuidou ali, recebeu até um salário para cuidar do seu bebê, e ela criou, educou, fez tudo o que ela podia como uma boa mãe, uma ótima mãe. E quando chegou no momento certo, que aquele bebê já estava grande, ela levou ele para a princesa. E a princesa que deu o nome para aquele bebê, que aquele bebê ele foi chamado de Moisés, porque a princesa falou assim, porque das águas eu tenho tirado. Então, esse bebê, que agora já é um menininho, é Moisés. E ele foi criado como um príncipe egípcio. Ele teve todas as instruções, tudo de acordo com o príncipe egípcio. E Moisés cresceu e um certo dia ele foi visitar os seus irmãos, o povo hebreu. E quando chegou lá, ele viu uma cena que não agradou a ele. Ele viu um egípcio maltratando ali um hebreu. E Moisés olhou para um lado, olhou para o outro, pensou que não tinha ninguém vendo, matou aquele egípcio e escondeu aquele egípcio. Porém, no outro dia ele foi apaziguar uma briga, só que essa briga agora era entre dois hebreus. E aquele que estava maltratando o outro falou com Moisés, falou assim, você vai me matar igual você matou um egípcio? Meu Deus! Alguém tinha descoberto, alguém viu, de alguma forma eles ficaram sabendo. E quando o faraó ficasse sabendo, ele iria querer matar Moisés. E foi isso que aconteceu. Por isso Moisés teve que fugir. Ele teve que fugir ali do Egito. Ele foi para o deserto. E ele chegou em um lugar chamado Midian. E ali Moisés conheceu Jetro e também a sua esposa Zípora, foi quem ele casou, que ela era filha de Jetro. E Moisés ali passou a morar com seu sogro ali, cuidava das ovelhas do seu sogro, de Jetro. E um dia Deus apareceu para Moisés, enquanto ele estava lá cuidando ali daquele rebanho. Deus apareceu para ele numa sarça, era uma árvore que estava pegando fogo, e quando ele olhou, a árvore não se queimava, e ele ficou curioso com aquilo. E quando ele foi se aproximando, Deus falou com ele, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é um lugar santo. Onde Deus está é um lugar santo. Então nós temos que ter reverência quando nós estivermos diante da presença de Deus, porque não é com qualquer um, nós estamos diante do Rei dos Reis, do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, do universo. Nós temos que nos prostrar, nós temos que reverenciar o nosso Deus. Então, principalmente na casa do Senhor, em qualquer momento que vocês estiverem no culto doméstico, vamos reverenciar o Senhor, evitar confusão, conversas e prestar bastante atenção no que Deus tem para falar conosco. E Deus se revelou para Moisés como o Eu Sou. E o Senhor falou muitas coisas para Moisés, e ele falou também que era para Moisés libertar o seu povo do Egito. Ele falou, você vai lá, sabe por quê? Porque o povo tinha clamado ao Senhor, porque aquela dor, aquele sofrimento deles tinha chegado até Deus. Eles fizeram o que todos nós devemos fazer nos momentos de angústia, nos momentos de aflição. Eles clamaram a Deus, oraram a Deus, e como resposta Deus falou com Moisés para ir lá, para ajudar, para libertar o povo de Israel. Quando nós oramos, Deus ouve, Deus responde, e Ele pode responder sim, não e espera. Ele pode responder de 3 formas, tá bom? E assim Deus se manifestou para Moisés de formas milagrosas. Deus fez com que a vara que Moisés estivesse segurando se transformasse numa serpente.
e Deus se manifestou ali para ele e Moisés decidiu ir ao Egito. Ele voltou para o Egito decidido a libertar o povo e ele foi ali, conversou com os anciãos, conversou ali com eles, falou, né, os líderes lá do povo de Israel, ele falou que tinha ido ali, falou também com Arão, e ele falou que ele foi ali para ajudar o povo, para eles serem libertos. Então Moisés fez ali sinais diante de Faraó, ali a sua vara, o seu cajado se transformou ali na serpente, e ela engoliu a serpente dos magos que fizeram ali também as suas magias. E Faraó continuou com o coração endurecido. Ele falou, não, eu não vou deixar o povo de Israel ir, não. São meus escravos e vão ficar aqui. Então Deus resolveu mandar 10 pragas. Porque Deus falou com Moisés, ó, Faraó vai endurecer o coração e eu vou mandar as pragas, seja perseverante, vai lá e fala com ele. E assim o Senhor mandou a primeira praga. E essa praga, Moisés tocou ali com seu cajado no rio e as águas do Egito todas se tornaram em sangue. Todas. Pensa você pegar uma água para tomar e quando vê é sangue. Ali o Egito ficou todo cheio, as águas, todas as águas do Egito se transformaram em sangue. Porém, na vila dos hebreus, nada aconteceu. O Senhor estava guardando e protegendo o povo de Israel e mal nenhum estava acontecendo com eles. E depois veio a segunda praga, que foi as pragas das rãs. E ali o Egito encheu de rãs para tudo quanto era lado. E Faraó continuou com o coração endurecido, não deixava o povo ir adorar o Senhor. E depois veio a terceira praga, essa daqui vocês conhecem bastante, ó. Praga dos piolhos. Só que não era igual os piolhos aí que às vezes as crianças pegam na escola e vai lá, passa remédio, passa pente fino, resolve não. Era muito, muito, muito piolho e todo mundo cheio de piolho, que não acabava mais. E depois veio mais pragas, veio a praga das moscas. Pensa, sua casa cheia de mosca, mosca para tudo quanto é lado, e você não consegue acabar porque você vai para um lugar que está cheio de mosca, você vai para o outro, pensa na comida, aquela montoeira de moscas rodando. Então, eles passaram por essa situação, e mesmo assim, Faraó com o coração endurecido. E na vila dos hebreus, nada aconteceu. Deus estava sempre guardando, não deu mosca, não deu piolho, deu nada, porque Deus estava guardando eles. Depois veio a quinta praga, que foi a morte dos animais. Foi a morte dos animais. Essa foi a quinta praga. Morreram muitos animais dos egípcios, mas na vila dos hebreus nada aconteceu. E depois veio a sexta praga, que foi tumores, tanto nos animais quanto nas pessoas. As pessoas ficaram ali com aqueles machucados, aquelas chagas, aquelas coisas horríveis. E Moisés sempre falando ali com o Faraó e ele com o coração endurecido. E depois veio a sétima praga, que foi chuvas, né, de saraiva, pedras que caíram ali, choveram ali sobre o Egito. E mesmo assim, Faraó endurecido. E depois o Senhor mandou a oitava praga, que foi a praga dos gafanhotos. E foi muito gafanhoto ali. Acabou com a plantação deles. Tem acontecido aí, né, nuvem de gafanhotos que tem rondado aí, por aí. Dá uma olhadinha nos vídeos que você vai ver como que eles são terríveis, como que eles acabam com a plantação mesmo. E depois veio a nona praga, que foi a praga da escuridão. Lá para os egípcios ficou tudo escuro, mas na vila dos hebreus nada aconteceu, tinha luz lá, eles estavam lá tranquilos. E assim
Faraó manteve ainda endurecido, mas o Senhor falou para Moisés. Ele falou assim, olha, agora vai vir a 10ª praga e Faraó vai libertar, vai deixar o povo ir. Então o que vocês têm que fazer? Vocês vão fazer tudo apressadamente. Vocês vão pegar um cordeiro, vão matar um cordeiro, vão comer. Se precisar não for suficiente para vocês comerem, porque tem que comer tudo. Chama os vizinhos, comem juntos e também pega o sangue ali do cordeiro, passe nas vergas das portas, que quando o anjo da morte vier, que essa será a 10ª praga, se ele vê que tem sangue nas portas, ele não vai passar. Mas onde não tiver o sangue do cordeiro, o anjo da morte vai pegar e vai matar. Então Jesus, ele representa quem? O cordeiro, que eu já falei para vocês, que tira o pecado do mundo. Então, quem tem o sangue de Jesus, ele está protegido da morte, da condenação eterna. Mas quem não tem esse sangue de Jesus, ele está aí correndo perigo, está sujeito à morte. E assim, Deus falou com Moisés e falou, gente, vocês vão deixar tudo preparado, fiquem preparadinhos, porque daqui a pouco nós vamos partir. E assim aconteceu. O anjo da morte passou lá no Egito e quem não tinha o sangue nos umbrais das portas, vamos ver o que aconteceu? Lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 29, olha só o que aconteceu. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito. Desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Então, não teve escape para ninguém. E Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Pensa, gente, todo mundo de luto, todo mundo perdendo os seus filhos primogênitos. Então, em cada casa tinha uma pessoa morta, tinha um filho morto, e até nos animais. Então, foi muito sério, e ali sim, Faraó teve que se quebrantar. E ele falou para Moisés, chamou Moisés e falou, pode ir, saiam daqui, todos vocês, saiam. Eu não quero nem ver mais vocês, saiam todos daqui e nos deixem em paz. E assim Moisés conseguiu libertar o povo de Israel do Egito. Todos saíram, e eles pediram aos egípcios, e os egípcios deram para eles vasos de prata, vasos de ouro, vestes, tudo que eles precisavam para eles se manterem, para eles sobreviverem. E aqui no versículo 36, capítulo 12, versículo 36 fala assim: e o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes tudo, o que eles pediam, e eles despojavam os egípcios. Então eles levaram muitas coisas, porque os egípcios estavam com medo de que eles permanecessem ali, porque poderia acontecer coisas muito piores, depois de morrer todos os primogênitos. Mas assim, Deus usou Moisés poderosamente. E Moisés, ele creu no Senhor e obedeceu, e ele foi esse grande libertador. E nós temos o nosso versículo para nossa memorização, que a tia deixou por último hoje. Olha só o que diz. Está no livro de João, capítulo 8, versículo 36, que diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha que versículo maravilhoso.
está falando que quando nós estamos longe de Deus, não conhecemos a Jesus, nós estamos como o povo de Israel estava lá no Egito. Estavam presos, estavam sendo escravizados, maltratados. E quando a pessoa não tem a Jesus, ela está escravizada pelo pecado, pelas coisas ruins que fazem, que desejam fazer, que as aprisionam. E o diabo quer que as pessoas fiquem assim, aprisionadas. Mas a Bíblia nos diz, que nós acabamos de ler, esse versículo vocês memorizarem, guardarem bem mesmo no coração. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é esse Filho? Esse Filho é Jesus. Jesus. Ele é o Filho de Deus. E aqui, no nosso versículo, o que diz? Que se Jesus, o Filho, nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Ele vai limpar o nosso coração e nós não teremos mais esse coração escravizado pelo pecado, mas nós teremos um coração livre, feliz na presença do Senhor. Nós seremos livres. Então nós temos que conhecer ao Senhor Jesus cada dia mais. E nós estaremos verdadeiramente livres. Vou colocar aqui para vocês lembrarem. Joinha. Agora nós vamos orar e agradecer a Deus pelo nosso libertador maior, que é Jesus. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, mais uma vez nós estamos na Tua presença, queremos Te agradecer por esse grande libertador que o Senhor nos deu, que foi Jesus, que nos libertou do pecado, que nos libertou da morte eterna, da escravidão do pecado. Nós Te agradecemos, Senhor. Nós queremos conhecer o Senhor cada vez mais, para que sejamos verdadeiramente livres. Continua conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, vamos conhecer cada dia mais o Senhor Jesus e nós vamos ser sempre verdadeiramente livres. Um grande beijo e até a próxima. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer um convite pra você. Eu vim te convidar pra assistir o vídeo da tia Cíntia. Vai ser bem legal, então assiste. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu joinha, apertar no sininho das notificações pra vocês não perderem os novos vídeos. Tchau, assistam e espero que vocês gostem.